Então hoje vamos falar um pouquinho sobre geologia, sobre rochas e os minerais. Então, quando o magma ele resfria rapidamente, numa condição de formação de uma rocha ígnea extrusiva ou vulcânica, nós podemos ter a formação do basalto, né, que é esse tipo de rocha aqui que existe de maneira abundante aí na região sul do Brasil, né, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, em grandes áreas desses estados, né? E quando o magma então derrama sobre a superfície do solo, saindo por uma falha geológica ou por um vulcão, nós temos o resfriamento rápido do magma, consequentemente forma o basalto. O basalto maciço, ele passa por um resfriamento bastante rápido, ele está em cima, no topo da magma, no topo do derrame. Logo abaixo, o basalto ele sofre um resfriamento mais lento, e isso faz com que o de cima se consolide, ele fique um basalto maciço, e o de baixo, os gases não conseguem sair, não conseguem escapar, não conseguem ir para a atmosfera. E aí forma-se um basalto com alguns furinhos. Então esses furinhos aqui, que nós chamamos de vesículas, indica a presença de gases. Os gases ficaram aprisionados durante o resfriamento do magma e a formação do basalto, né? E quando esses furinhos são preenchidos, né, por algum mineral, nós temos um basalto vesicular. Então, nós podemos ter a formação de cristais de quartzo, né, de ametistas, alguns geodos se formando dentro dessas vesículas, né, formando então a amígdala. Então, quando nós temos uma condição pequena, de pequenos cristais, então nós temos a formação desses cristais nas vesículas, nesses furinhos que a gente tem aqui, que os minerais eles são deslocados, eles são, como se diz assim, empurrados, colocados nesses locais, e aí o resfriamento é mais lento. E aí isto tem a presença de água, é mais lento ainda e vai formando os diferentes tipos de cristal, né? E aí nós podemos ter cristais de óxido de silício, óxido de titânio, óxido de ferro, óxido de alumínio, óxido de manganês, e isso vai dando a dureza, a qualidade, a beleza, o brilho e a perfeição do cristal, né? Então, orifícios pequenos nós temos a formação desses cristais aqui. Em orifícios um pouquinho maiores, vocês observem que aqui nós temos o basalto, né? E num orifício um pouquinho maior houve a formação desses cristais, porque para formar eles a necessidade de um resfriamento mais lento, uma reação mais lenta para consolidar e formar os cristais. Em alguns orifícios maiores nós temos a formação de cristais maiores, né? Então aqui o ser humano vai lá e extrai e trabalha esse cristal formando uma pedra bonita, com brilho, de qualidade, que pode ser comercializada também. Mas todas essas são formadas nesses orifícios onde os óxidos de silício, esses minerais que não têm grande afinidade química com os minerais do basalto, eles são deslocados e eles ali lentamente vão se consolidando e se cristalizando, formando então esses cristais. Quando o basalto intemperiza, né, nós temos a formação dessa coloração amarelada e posteriormente avermelhada, né? Então o basalto vai se desgastando e por um processo de oxidação da rocha vai formando essas diferentes colorações. Então aqui vocês observem o basalto, sobre ela o processo de formação do solo. Tu passa a mão, sai uma poeira, né, um pozinho. Isso aí é o processo de formação dos solos. E quando o basalto vesicular, né, e amigdaloide, enfim, ele é intemperizado, ele adquire essa característica. Então nós temos a rocha basáltica se decompondo, se intemperizando. Observem que há uma cor amarelada, alaranjada, avermelhada, que é a consolidação, a formação dos óxidos no processo de oxidação, né? E a degradação da rocha, gerando um material que em alguns anos vai virar solo. Então o basalto é uma rocha ígnea, extrusiva ou vulcânica, de resfriamento relativamente rápido do magma. Quando o magma, ao invés de consolidar-se sobre a superfície da crosta terrestre, ele se consolida, ele se resfria abaixo da crosta terrestre, num resfriamento mais lento, e nós temos a formação do granito. Então o granito ele é exposto na superfície pela separação dos continentes, por movimentação das placas tectônicas, e há um soerguimento dele e aparecimento na superfície. Isso nós identificamos
no litoral do Brasil, na Cordilheira dos Andes, né, que são essas rochas que emergiram. Então, o granito nada mais é de uma rocha ígnea, intrusiva ou plutônica, cujo magma se resfria lentamente. Isso faz com que os minerais cresçam. E aí tu pode identificar eles, né, o mais vermelhinho, mais pretinho, mais brilhoso, mais branquinho. Quer dizer, o resfriamento lento do magma resulta numa rocha chamada granito. Existem outras tantas, mas o granito é extremamente importante, né? E aí, cada mineral tem uma característica diferente. Como tem bastante quartzo no granito, nós vamos ter solos arenosos derivantes do granito. Então, nós temos o granito mais avermelhado, rico em biotita, muscovita, quartzo, feldspatos de potássio, né? O granito mais cinza, e aqui vocês podem observar que nós temos os minerais escuros, que são a biotita, né? E o mineral mais claro, brilhante, que é a muscovita, e o brilho mais transparente que é dado pelo quartzo, né? Aqui nós temos outro granito, aqui também. A mesa também aqui também é derivada de granito, né? E mais um granito aqui. Então os granitos, eles são rochas formadas a partir do resfriamento lento do magma. Então dá tempo dos minerais eles crescer de tamanho, se consolidar e se cristalizar. E isso faz com que produza-se muito quartzo, por isso que os solos derivados de granito são arenosos. Aqui nós temos um exemplo, né, desse mineral escuro que forma a rocha granítica, né, esse mineral escuro que forma a rocha granítica é a biotita, que nós temos um exemplo da biotita, né, numa mina em que foi extraída. E a rocha ou mineral mais brilhante, não transparente, mas mais acinzentado, que existe nesse granito, aqui também, né, a gente chama de muscovita. Essa muscovita é usada pela indústria de eletrônicos, né? Então o granito, digamos assim, que é um parente distante aí do basalto, ambos vêm do magma, porém um é de resfriamento lento, o basalto, que tende a originar solos mais argilosos e mais amarelados a avermelhados, e a outra é o granito, que é a rocha resfriada lentamente, formam-se muitos cristais de quartzo, e o intemperismo desse granito vai originar solos arenosos. Por isso que os solos são bastante distintos quando se muda o material de origem.